Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Na semana passada, nós falamos sobre uma ferramenta tecnológica chamada Canvas Whiteboard, que ajuda a gente a transformar o nosso computador em uma lousa branca. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do Google Forms. Eu sei que essa ferramenta já é uma ferramenta antiga, muitas pessoas já conhecem, mas eu tenho percebido que muita gente tem dúvidas ao usar essa ferramenta, né? Que também faz parte lá do Google. Lembra que o primeiro vídeo, quando a gente falou sobre o Google Drive? Então tá dentro ali do nosso e-mail do Google. Então é uma ferramenta bem prática, bem simples, que eu tenho usado muito com os meus alunos e tenho tido bons resultados. Por isso que eu quero mostrar para vocês como eu estou usando, para que de repente você também possa usar aí com os seus alunos. Tá interessado em aprender mais sobre Google Forms? Então vem comigo que eu vou mostrar para você na prática. Então, gente, como eu já falei, hoje nós vamos falar sobre o Google Forms. Então, o Google Forms também faz parte do seu e-mail do Google. Lembra que nós falamos lá no primeiro vídeo sobre tecnologia? A gente falou sobre o Loom e falamos também sobre a conta do Google, né, de e-mail do Google, que nos abre uma infinita possibilidade de ferramentas, né, para a gente trabalhar com os nossos alunos à distância. Então, hoje eu quero trabalhar isso com vocês, falar sobre esse Google Form e, assim, tipo, como e por que eu estou usando ele, especificamente ele, né, para trabalhar com os meus alunos. Como eu sou professora da primeira série, eu trabalho no início das aulas o calendário. Então, a gente vê lá que dia é hoje, qual é o mês, né? Enfim, tudo isso é feito em sala com os alunos, com a interação deles. E aí eu cheguei numa situação que fiquei pensando, como é que eu vou trabalhar o calendário com os meus alunos à distância? Então, eu resolvi utilizar algumas ferramentas tecnológicas. Então, para fazer esse Google Forms que eu vou mostrar para vocês, eu estou usando também o Loom, tá? Que é essa ferramenta que você está vendo aqui agora, né? Você só está podendo me olhar e olhar o meu computador por causa do Loom. Então, se você perdeu esse vídeo, volta lá, 2 semanas atrás, a gente falou sobre o Loom. Outra ferramenta que eu também estou usando para apresentar o calendário para os meus alunos é a lousa branca, o whiteboard, que nós temos também dentro do nosso próprio computador, quando nós temos uma conta de e-mail no Google, tá? Então, se também você perdeu esse vídeo, é o vídeo da semana passada. Entra lá e assiste para você entender como funciona. Então, fazendo a junção dessas ferramentas, eu tenho condições de criar vídeos para trabalhar o calendário com os meus alunos. E aí eu estou colocando todas as atividades relacionadas a esse vídeo de calendário no Google Forms. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, nós vamos começar passo a passo para você entender bem certinho como fazer um formulário do Google, tá bom? Então, para vocês verem agora, ó, eu já estou logada na minha conta Google. Então, eu vou aqui nesses pontinhos que é onde a gente tem o Google Apps, né? São os aplicativos do Google. E eu vou encontrar, então, o Forms, que está aqui, ó. Tá vendo? São o formulário. Provavelmente, se você tiver a sua conta em português, vai estar escrito formulário. Você vai clicar nele e pronto. A gente tem um formulário em branco, ó, aqui. Tá vendo? Clica nesse mais e você vai abrir, então, um formulário em folha para você começar a fazer o que você quiser para os seus alunos. Você vai criar a atividade que você quiser. Mas antes da gente começar a trabalhar esse formulário, eu quero mostrar para vocês as opções de configuração. Então, aqui, ó, nessa aquarela aqui, você consegue mudar o layout do seu formulário, ou seja, a cor, né? Você muda se quiser vermelho, tá vendo? Eu gosto do roxo. E o plano de fundo e também a letra, né? O estilo da fonte que vai estar escrito aqui no seu formulário. Esse olhinho aqui, ele serve quando você já terminou de fazer o formulário para saber como que o seu aluno vai visualizar esse formulário quando ele receber. Então, é interessante a gente usar ele no final, tá? E aqui são as configurações. Então, essa parte é bem importante. Deixa eu fechar esse aqui primeiro. Então, nas configurações a gente tem geral,
apresentação e testes. E a gente vai passar um por um ali para você ver. No geral, você vai optar em coletar os e-mails dos seus alunos ou não, conforme eles vão respondendo o formulário. Eu geralmente não coleto, mas se você quiser coletar, você clica aqui e aí toda vez que o seu aluno responder, você vai ter o e-mail dele lá salvo. Aqui é necessário fazer login. No meu caso, como eu estou logada no e-mail da escola, eu gosto de clicar essa opção. Porque para que alguém possa responder esse formulário, ele tem que fazer parte da escola onde eu trabalho. Ele tem que estar logado no e-mail da escola, senão ele não consegue responder o formulário. E aqui você pode limitar uma resposta por aluno. Então, se você quer que ele tente só uma vez, né, e não mais de uma vez, você coloca aqui. Eu deixo aberto, porque depois, às vezes acontece alguma coisa, os pais começam a me mandar mensagem. Ele não conseguiu fazer, pode desbloquear. Então, eu já deixo aberto, quer responder 20 vezes, pode responder. Mas se você quiser que ele responda uma vez só, você clica aqui, tá? Os participantes podem editar o formulário deles após já ter enviado. Se você acha que sim, então você pode deixar marcado aqui. Se ele respondeu e falou, esqueci de colocar um ponto, ou, eu acho que eu errei aquela pergunta, ele pode voltar e mudar. Mas se você não quiser, então você tira, né? E aqui, ver gráficos de sumário e respostas de texto. Então, lá vai aparecer um gráfico para você de quantos alunos responderam, quais as perguntas que eles acertaram, quais as perguntas que eles erraram, né? Então, é um gráfico. Se você quiser, você clica. Se você não quiser, você deixa em branco. Agora, na apresentação, o que a gente tem aqui? Olha lá, mostrar barra de progresso. Então, quando o aluno está lá fazendo o formulário, ele consegue ver uma barrinha em que estágio daquele formulário ele está. Será que ele está no começo, no meio ou no fim? Se você quiser, você deixa marcado aqui, eu não ponho no meu. Embaralhar a ordem das perguntas. Então, você tem uma ordem lá, você pôs 1, 2, 3, 4, mas você quer que essas perguntas não estejam na ordem. Então, você pode colocar e clicar aqui. E mostrar o link para enviar outra resposta. Então, se você quer que o aluno tenha a opção de mandar uma segunda resposta, você pode deixar marcado, senão não. E aqui, mensagem de confirmação, que é aquela mensagem que quando o aluno terminar de fazer o seu formulário, vai falar assim, e quando ele enviar, né, porque no final ele tem que enviar o formulário para você. Então, é assim, parabéns! Seu formulário foi enviado com sucesso. Não é? E aí, toda vez que aparecer, né, para ele lá, quando ele enviar o formulário para você, vai aparecer essa mensagem para ele. Se você não quiser que apareça mensagem nenhuma, é só não colocar, tá bom? E aí, aqui nos testes, então, se é realmente uma coisa que você quer fazer para conseguir já pegar de forma prática o resultado desses formulários, você vai criar teste. Você abre essa possibilidade. Então, aqui, modo bloqueado em Chromebooks. Os usuários não podem abrir guias ou outros aplicativos durante a realização do teste. Então, se é um teste mesmo que os alunos vão fazer e não podem olhar nada, então aí você ativa isso, porque ele não consegue, durante o teste, olhar em nenhuma coisa no computador dele. Ele não consegue abrir o Google, não consegue abrir nenhuma ferramenta de pesquisa. Né? Agora, liberar a nota imediatamente após o envio, se você já tivesse, se for um teste que ele é de alternativas, né? Que o aluno marcou a opção correta e você tem já uma resposta marcada e salva no seu Google Forms, então você pode enviar, o aluno terminou de fazer o formulário, ele já vai receber uma resposta, quantas questões ele acertou e quantas questões ele errou. Ou, posteriormente, depois da revisão manual. Então, aí você vai olhar, você vai revisar. Geralmente, quando a gente faz as perguntas abertas, né, perguntas que eles têm que responder escrevendo frases ou parágrafos, a gente escolhe essa, porque realmente a gente vai ter que olhar uma pergunta por pergunta, dar a nota e aí manualmente a gente envia o feedback, ou seja, a resposta para o aluno. E as pessoas que responderem, eu vou deixar esse aqui, porque com vocês eu vou fazer hoje... Não, vou deixar esse aqui.
porque eu vou fazer diversificado. Vai ter opções lá para marcar alternativa, vai ter opções para eles responderem comparável, tá? Então eu vou deixar isso aqui. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores de cada pergunta, sim ou não. Aí você escolhe. Eu deixei tudo, né, aqui como se eles pudessem ver tudo, mas se você não quiser, você só desmarca, tá bom? Fácil? Muito bem, então vamos para o forma agora. Aí não esquece de, antes de tudo, depois que você fez isso, salvar. E aí você volta lá, você já tem todas as configurações bem específicas para o seu formulário. Muito bem, então agora a gente vai montar esse formulário. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar um título para o formulário. Então eu vou colocar assim, deixa eu mudar o meu aqui para o português, senão não saem os meus acentos. Prática de calendário. Prática de calendário. Aí a gente põe a data. Vamos colocar a data de hoje. 9 de abril de 2020. Muito bem. Se você quiser colocar uma descrição para o aluno sobre o que é esse formulário. Então, este formulário tem por objetivo praticar o calendário com os alunos, tá? Enfim, você coloca a descrição que você quiser. E aí, se você clicar aqui, formulário sem título, ele já vai colocar o mesmo título que você pôs aqui, automaticamente ele vai para cá. Então, você já tem o título do seu formulário bem aqui, tá? Sem fazer muita coisa. Agora, uma coisa que eu já fiz e errei bastante, que você não pode errar, é não esquecer de criar uma pergunta, que é a pergunta nome. Tá? Por que a pergunta nome? Porque depois você não sabe quem respondeu o seu formulário. Você põe a pergunta nome, põe a resposta aqui, são os tipos de resposta. Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, enfim, escala linear, você pode fazer o que você quiser. Eu vou colocar a resposta curta porque é só o nome, ele só vai ter que colocar o nome dele. E eu vou colocar obrigatório. Então, você tem que clicar aqui em obrigatório e fica vermelhinho aqui. Ele não consegue passar para a próxima pergunta se ele não responder essa pergunta aqui. Por isso que tem que ter obrigatório, porque é obrigatório colocar o nome. Senão, você vai ter um problemão. Então, não faça isso. Tá? Não esqueça de colocar. A primeira pergunta do seu formulário, ela tem que ser o nome e ela tem que ser obrigatória. Certo? Muito bem. Então, agora, aqui, a gente tem as ferramentas de criar perguntas. Então, aqui, esse mais é adicionar uma pergunta. Esse aqui é importar perguntas. Se você já tem outros formulários, você já tem outras perguntas, você pode importar daqueles formulários que você já fez, não precisa fazer de novo. Aqui, adicionar título e descrição, né? Então, se você quiser adicionar um título para sua pergunta, que antes de fazer a pergunta você pode adicionar imagem, adicionar vídeo. Eu gosto muito dessa parte, porque como vocês viram, eu trabalho muito com vídeos, mas aqui ele só aceita vídeos do YouTube. Então, se você não tem aquele vídeo que você quer trabalhar no YouTube, você tem que colocar ele lá no YouTube e aí para pegar o link. Então, é uma coisa que eu não gosto muito, porque muitas vezes eu tenho os meus próprios vídeos e eles não estão no YouTube. E aí eu tenho que fazer o upload lá no YouTube para poder ter um link, enfim, para poder colocar aqui. E esse aqui é criar uma sessão, adicionar uma sessão. E é isso que eu vou fazer, vou adicionar uma sessão. Então, eu vou colocar nessa sessão data. Data. Ou então, por dia. Vamos colocar aqui de novo. Dia, mês e ano. Então, assista a professora Land apresentando
o calendário, preste atenção no dia, no mês e no ano para responder as perguntas que seguem. Tá? Então, essa é a descrição do meu formulário aqui, dessa minha primeira sessão. E aí eu vou aqui, ó, em adicionar pergunta, aliás, minto. Como eu falei que ele tem que assistir, né, eu apresentar o calendário, eu vou adicionar o meu vídeo, que eu apresento, então, o calendário. Olha lá. Cliquei para adicionar um vídeo, ele pede, então, um link do YouTube. E eu já tenho aqui o link, ó. Esse aqui eu já fiz o upload desse meu vídeo apresentando o calendário. Eu vou aqui, ó, compartilhar, copio o link e volto lá no meu formulário. E colo aquele link aqui, né? Então, aí eu clico aqui. Deixa eu tirar essa foto daqui. Selecionar. Deixa eu diminuir a minha foto. Ah, que bom. Né? Agora, ele tá aqui, ó. Tcharam! E eu vou colocar assim. Vídeo da professora Land apresentando o calendário do dia 9 de abril de 2020. Né? E aí, beleza, aí os alunos vão ter esse vídeo para que eles possam assistir e responder a próxima pergunta. Então, aí sim, eu vou lá adicionar pergunta e eu vou pôr a minha pergunta. Que dia é hoje? Ou que dia da semana é hoje? Que dia da semana é hoje? E aí eu vou deixar aqui, eu posso, lembra que eu tenho várias opções de resposta. Eu vou colocar múltipla escolha. Eu vou pôr aqui na opção 1, segunda-feira. Aí, adicionar outra opção. Aqui, ó. Terça. Ah, esse negócio de língua aqui é muito chato, viu? Terça-feira. Mais um. Quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né? Então, aí, eu quero que ele responda, ó, obrigatória. Eu quero que a minha pergunta seja obrigatória. E aí, eu vou vir aqui na minha chave resposta para mostrar para eles, ou para ter, né, se você quiser que ele receba um feedback imediato, para ele já ter a resposta, ele saber se ele acertou ou se ele errou. Então, eu vou na chave resposta, eu já coloco quanto vale essa pergunta, eu vou falar, ela vale, sei lá, 20 pontos, e a minha resposta certa é quinta-feira, tá vendo? Então, fica marcadinho aqui, ó, em verde. Aí eu venho em concluído, e aí o meu aluno, ó, tá vendo marcado aqui, ó, ele não vai ver quando ele estiver fazendo, só eu sei que a quinta-feira é a resposta correta. Então, se ele marcar quinta-feira, ele vai ter certo. Se ele marcar outra, né, outro dia da semana, ele vai ter errado. E aí, eu quero, vamos supor, posso fazer outra pergunta, né? Então, eu clico aqui, ó, adicionar pergunta, tá bom? Então, vamos fazer pergunta 2. Se hoje é quinta-feira, ontem foi... Que dia foi ontem? E aí eu vou colocar aqui, dessa vez eu quero uma resposta curta. Então, ele vai ter que escrever aqui, ontem foi quarta-feira. E como que vai ser a minha chave resposta? Olha lá. Adicionar uma chave resposta. Como que vai ser a resposta correta? Ontem foi, quarta-feira. Essa é a minha resposta correta. Quantos pontos vale? Vamos falar que vale 20 pontos. Concluído. Muito bem. Então, é assim que a gente vai fazendo, vai montando o nosso formulário. Se eu quiser fazer uma nova sessão, ó, adicionar sessão, eu posso então fazer. Eu quero falar sobre o tempo. Então,
Esta parte tem por objetivo explorar o tempo hoje. Não é? Então, aí eu coloco lá. Vou adicionar uma imagem do tempo. Tá? Então, você vai lá e procurar no seu computador uma imagem. Sei lá se eu ainda tenho a imagem do tempo. Deixa eu ver. Figura sobre o tempo. Então, olha lá. Uhul! Então, o tempo pode estar. O tempo pode estar ensolarado, chuvoso, meio nublado, nublado ou com neve. Tá? Então, só para eles terem para eles lembrarem do vocabulário, principalmente as minhas crianças, né, os meus alunos, que eles ainda estão aprendendo português, então muitas vezes eles esquecem o vocabulário. Então, isso é uma forma deles terem esse vocabulário perto. E aí eu crio mais uma pergunta. Nessa sessão é pergunta 1, não é? Então, fala assim, como está o tempo hoje? Hein? Como está o tempo hoje? Aí vamos dizer que eu quero que ele faça um parágrafo, tá bom? Então, um parágrafo, ó, não esquece, obrigatória. E aí a chave resposta vai ser resposta completa. Hoje o tempo está blá, 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 blá. Então, ele precisa colocar como o tempo está aqui e salva. Então, e o ponto. Quantos pontos? Vai valer 20 pontos. Concluído. Então, assim a gente vai fazendo e montando o nosso formulário. Aí, ó, aqui é como o seu aluno vai ver. Então, você põe o nome, aí a próxima, ele vai assistir ao vídeo, ó. Oi, menininhos e menininhas! Vamos fazer o calendário? Então, eles vão ver o vídeo, aí eles vão responder, aqui é quinta-feira, aqui é quarta-feira, aí próxima. Isso eu tô vendo como o aluno está vendo. Eu cliquei naquele olhinho lá, lembra? Aqui o tempo, como está o tempo hoje? Hoje o tempo está ensolarado, tá ensolarado, tá lindo aqui. E aí eu vou enviar para minha professora. Sua resposta foi registrada, né? Então, ele enviou o formulário para a professora. Legal, né? Aí, olha só, aqui no meu formulário já aparece a resposta. Aqui, ó, tá vendo? Tem perguntas e respostas. E eu já consigo ver, ó. Pessoa que fez, que fui eu mesmo, acertou todas as perguntas. Então, olha lá o meu e-mail, né? E as respostas. Esse deveria ser meu nome e como que eu respondi cada uma das perguntas. Então, você já tem, fica isso salvo aqui para você, o número de pessoas que responderam e você pode ver individualmente aqui como foi a resposta de cada uma desses alunos, tá bom? Então, para eu enviar o meu formulário para o meu aluno, eu só venho aqui, ó, enviar, e eu tenho a opção de enviar por e-mail, se eu quiser mandar por e-mail, digito o e-mail dele e ponho enviar, ou eu tenho a opção de mandar o link para ele. Que aí, geralmente, o que eu estou fazendo? Eu estou montando um Google Classroom, então eu estou fazendo com eles, que, por sinal, vai ser o tema do nosso próximo vídeo, Google Classroom. Se você quer aprender sobre o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, não perca para a próxima semana que a gente vai falar sobre ele. Geralmente eu pego o meu link, copio ele aqui e colo ele lá no meu Google Classroom, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui uma forma de mostrar para vocês, que bem rapidinho, como que eu estou fazendo. Eu crio um assignment aqui, ó, né? E aí eu coloco aqui, ó, adicionar link. Ponho o link aqui e tcharam, meu aluno, né? Faço toda a descrição, calendário, prática
calendário, blá, 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 o que tem que fazer nas instruções, e aí o aluno já tem o Google Formulário aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o Google Forms e que vocês possam utilizar mais essa ferramenta com os alunos de vocês. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!